Alguma vez você estava vendo um jogo da Holanda e do nada pensou, peraí, por que a Holanda usa esse laranja no uniforme? E da Itália então, cadê o azul dessa bandeira? Provavelmente ninguém fez isso. Mas se agora você tem essa dúvida, fica aqui no Futilogia, que nesse vídeo a gente vai te mostrar a origem dos uniformes que não usam as cores da sua bandeira. O azul tetracampeão mundial, na verdade, é uma homenagem aos Savoias, que foram a família real mais importante da história do país. Eles foram os responsáveis pela unificação do território. Eles pegaram todos os reinos e terras que estavam soltos ali e juntaram num só, formando o país da bota. A seleção de futebol do país surgiu em 1910 e jogou de branco os primeiros jogos porque era mais barato e mais fácil. No ano seguinte, ela adotou o azul, que era a cor oficial da realeza. Porém, em 1937, o país vivia o auge do regime fascista de Mussolini, e por causa disso, eles foram obrigados a jogar de preto por 8 anos. Isso porque o preto era a cor oficial do fascismo. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, o conjunto voltou a ser inteiramente azul, com a única diferença no escudo, que antes era a Cruz de Savoia e mudou para o primeiro escudo da Federação Italiana, porque a monarquia havia acabado em 1946. E só por curiosidade, a Cruz de Savoia foi o primeiro escudo do Palmeiras e ficou por muito tempo, tanto que até hoje o clube lança uniformes com o escudo e com as cores do seu país de origem. A outra seleção tetracampeã não tem só um, mas 12 uniformes que não tem nada a ver com a sua bandeira. O primeiro, que é todo branco com detalhes pretos, foi feito para representar a bandeira da Prússia. O Reino da Prússia foi uma poderosa nação europeia que dominou o centro do continente de 1701 até 1918, e a Alemanha era o principal país do reino, tanto que Berlim era a capital. Mas além dela, a Prússia também dominava a Bélgica, Dinamarca, Lituânia, Polônia, República Tcheca e a pequena Rússia. A seleção alemã foi criada em 1908, quando ainda era território prussiano, e o seu primeiro uniforme tinha a parte da camisa branca, com uma faixa preta e a águia símbolo do reino no meio, com calções e meiões pretos. E com o passar dos anos, o branco foi ganhando cada vez mais espaço na camisa, e o preto acabou virando só um detalhe. E a águia não só virou um símbolo alemão, como também o escudo da federação. A Prússia foi extinta em 1918, mas a bandeira atual só foi criada em 49. Mesmo assim, ninguém cogitou trocar a tradição pelas cores da nova bandeira. Mas aos poucos, a bandeira foi entrando como detalhe no uniforme. Já o uniforme reserva da Alemanha é uma homenagem para outra seleção, a Irlanda. Isso porque, com o fim da Segunda Guerra e a queda do nazismo, nenhuma seleção aceitava jogar com a Alemanha, mas a Irlanda, por algum motivo, abriu uma exceção, e elas marcaram um amistoso. Após a partida, todos os jogadores trocaram as camisas, e então a Alemanha decidiu homenagear a Irlanda fazendo um uniforme igualzinho ao dela, todo verde, e assim ficou até hoje. O laranja holandês é com certeza o uniforme mais peculiar de todas as seleções, e assim como a Itália, ele também tem a ver com a família real do país, a Orange-Nassau. Os irmãos dessa família moravam na Alemanha e saíram de lá no século XIV para ajudar a Holanda na guerra pela independência contra a Espanha. E eles foram tão importantes para vencer que simplesmente se tornaram a família real do país, e são a monarquia de lá até hoje, tipo como acontece na Inglaterra. A seleção de futebol foi criada em 1905 e o primeiro uniforme foi um todo branco, com a bandeira no país na diagonal, com shorts e meiões pretos. O laranja foi surgindo aos poucos, mas mesmo assim a seleção jogou as Copas de 34 e 38 de uniforme azul. E só depois disso, ela finalmente adotou a cor oficial da monarquia, que tem laranja até no nome. Mas foi só com o carrossel holandês de 74 que o uniforme ganhou o mundo e virou um dos mais históricos e tradicionais. A cor laranja se tornou um símbolo de rebelião, resistência e orgulho para o povo holandês. E a monarquia não influencia só no uniforme, mas também no brasão da federação, que é o mesmo da Casa Real. O Japão é a primeira seleção do vídeo que não tem nenhum motivo de realeza no uniforme. E na verdade o motivo é bem simples, mera superstição. Isso porque o time não teve uniforme oficial por quase 20 anos, e só em 1986
quando foram disputar a primeira competição oficial, que foram as Olimpíadas de Berlim, eles tiveram que criar um às pressas. Os japoneses iriam enfrentar a Suécia na estreia, que era a ampla favorita para ganhar o jogo. E por questão de rapidez e facilidade, eles resolveram fazer um uniforme às pressas, e ele era todo azul com a bandeira do país no peito. O que o Japão não esperava era vencer o jogo por 3-2, e foi uma surpresa tão grande que a boa sorte foi logo atribuída ao uniforme, e ele meio que virou um amuleto do país. Para você que não sabe, os japoneses são muito supersticiosos, e por causa disso, eles nunca cogitaram trocar essa tradição. E a cor é tão importante para a seleção que só os times masculinos e femininos de futebol podem usar azul. Todos os outros atletas de qualquer outro esporte usam branco e vermelho da bandeira. E para falar a verdade, o time já usou essas cores entre 88 e 91, mas isso por influência do técnico da época. Mas logo depois descobriram que tudo era um plano de marketing para favorecer a Mitsubishi, que era vinculada ao técnico e que tinha até contrato com ele. Além de tudo, o time foi horrível nessa época, e após o escândalo, tudo voltou para o tradicional azul. Você com certeza já ouviu falar no Maracanaço, e junto com ele veio também a extinção do uniforme branco da seleção, que foi usado por mais de 30 anos. E na verdade, o uniforme branco foi o resultado de uma série de tentativas da antiga Federação de Futebol. O primeiro foi realmente branco, com detalhes azuis na manga, isso por pura falta de orçamento da época. Em 1916, a seleção adotou o possível uniforme mais feio da sua história, mas então, como o Brasil não tinha segundo uniforme, tinha que improvisar quando perdia os sorteios, e sempre aparecia com uma camisa diferente. E foi em um desses improvisos que o uniforme azul foi usado pela primeira vez, que é o segundo uniforme até hoje. A partir daí, no Sul-Americano de 1919, o Brasil adotou o branco como definitivo, e só fazia alguns detalhes em vermelho, verde e normalmente em azul. Isso tudo até o Maracanaço em 1950. Aí, em 1952, foi feito um concurso para que as pessoas decidissem qual seria o novo uniforme da seleção. O vencedor foi Aldir Garcia, que é o criador da camisa canarinha, a mais vitoriosa do planeta. Em 2019, na Copa América, a seleção lançou um uniforme branco e usou ela na competição, mas foi apenas para celebrar o centenário do primeiro título da nossa seleção. Então é isso, galera. Esse foi o Origens de hoje. Se você gostou, já deixa seu like e comenta aqui embaixo qual outras seleções você queria ver aqui no quadro. Também não esqueça de se inscrever e seguir a gente no Instagram. Valeu e até o próximo vídeo no Futilogia.